Começou? Agora começou. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em mais esse nosso estudo da Palavra do Senhor. Hoje está eu, a irmã Helena e a Miriam. O resto da turminha ainda está no hospital. A mãe deve ter alta já. Só a Eloá que está no nosso banner aí já, né? Ah, tá bom o som. Perfeito. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Pedir para a irmã Helena nos dirigir em oração, amém? Amém. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por este dia, Senhor. Amém, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso e fiel Amém. para conosco. Verdade, Pai. Te pedimos, Senhor, que nesta noite possamos aprender mais da Tua Palavra, Amém. Senhor. Fala aos nossos corações tremendamente, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Amém, Pai. Pai. Para que possamos, Senhor Jesus, abrir a Palavra, Deus. abrir o nosso entendimento, ouvir a Tua voz, Amém. Senhor, e aprender de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, né? E, irmãos, o intuito desse nosso estudo também, além de nós termos esse tempo muito precioso de aprendizado, discipulado, é para também incentivar a leitura bíblica. Se você tem nos acompanhado desde quando nós começamos esse estudo, Bíblia na Mesa, nós já lemos acho que em torno de 5, 6 livros da Bíblia. O livro de Atos inteiros, Filipenses, Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo agora, Tito, Filemon, Colossenses. Então tem sido também uma rica oportunidade para nós colocarmos nossa leitura bíblica em dia. Talvez alguns de nós não tinham nem o hábito, mas pelo incentivo desse estudo, temos conseguido ler a Bíblia. E a gente vê que não é algo penoso, temos estudado aí 3, 4 capítulos por semana, quer dizer, dá para a gente se organizar e participar tanto da leitura bíblica quanto do estudo bíblico. Então, lembrando, os irmãos quiserem o certificado, passe o nome, o livro que você estudou, é uma lembrancinha, uma referência de que você já leu aquele livro e já participou do estudo e discipulado, amém? As perguntas também podem nos enviar, os comentários, fiquem bem à vontade. E hoje nós vamos estudar então o livro de 2 Timóteo, são 4 capítulos, vamos ver um pouquinho aqui as coisas que Paulo escreveu a Timóteo nesse segundo livro. A primeira questão, irmãos, que a gente observa é que não se tem muita ideia, a gente não sabe exatamente quanto tempo levou de uma carta, de uma epístola para outra, de 1 Timóteo a 2 Timóteo, não se tem muita ideia de quanto tempo passou. Nós já falamos que naquela época eles não tinham o hábito de colocar data nas cartas por causa do calendário, que não era universal ainda como é hoje. Então não se tem muita noção de quando, o período de tempo de uma carta para outra. Mas a gente vê que uma carta tem muito a ver com a outra. A segunda carta a Timóteo tem muito a ver com a primeira. Sabemos que foi escrita na prisão em Roma, talvez aquela prisão domiciliar, que está lá relatada em Atos, capítulo 28, lembra que nós estudamos? Toda aquela questão lá que Paulo foi preso e teve aquela prisão domiciliar, onde ele recebia visita, recebia os amigos. Então, provavelmente, 2 Timóteo foi escrita em uma dessa prisão domiciliar lá em Roma. É interessante aqui no versículo 3, você pode ler, Miriam? 2 Timóteo... Capítulo 1. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Amém. É interessante essa saudação de Paulo, ele falando, olha, dou graças àquele a qual eu sirvo desde os meus antepassados, desde os meus ancestrais, quer dizer, está falando de Deus, quer dizer, dou graças a Deus por tua vida, Timóteo. Mas é interessante como Paulo escreve aqui, lembrando que os seus ancestrais, os seus antepassados já serviam a Deus. Lembrando que Paulo era judeu. Então Paulo fazendo menção disso, que a sua linhagem judaica servia a Deus. Então Paulo faz menção disso aqui nessa introdução, nessa saudação que ele faz aqui a Timóteo, dizendo, dou graças a Deus, a esse Deus cujo os meus antepassados já serviam. Então fazendo menção da sua herança judaica. Sabemos que Paulo era judeu, já estudamos isso, né? Paulo judeu. Então ele fazendo menção dessa situação. Algo que também chama atenção, irmãos, é essa amizade sincera. E eu vou querer fazer questão de citar essa questão, porque mais na frente
ter uma situação também bem importante. Então, logo aqui no versículo 4... Lembro das tuas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro-me das tuas lágrimas. Aqui Paulo fazendo menção da despedida. Quando Paulo deixou a cidade, deixou ali onde Timóteo estava, ele falou, olha, eu lembro das suas lágrimas, como foi triste quando nós nos separamos. Eu lembro disso e me regozijo. Poxa, porque eu tenho um amigo sincero. Então Paulo faz questão de relatar isso aqui. Irmãos, e é assim, depois nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas aqui eu quero dizer já aqui, que Deus proporciona essa provisão para as nossas vidas. E vou dizer mais, essa provisão tão necessária, sabe? De nós termos amigos sinceros, amigos verdadeiros. Deus proporciona isso para nós. Porque o ministério seria impossível de ser realizado se Deus não providenciasse, não provisionasse amigos para estarem ombro a ombro conosco. E era o caso aqui então de Paulo em relação a Timóteo e tantos outros. Então Paulo faz questão de lembrar isso. Timóteo, temos uma amizade sincera. E como é importante isso para o ministério de todos nós. De todos nós. Então saiba disso, irmãos. Deus prepara pessoas para estarem ombro a ombro com você, te ajudando no teu ministério, te fortalecendo. Pessoas que você pode confiar. Eu sei que você vai falar, pastor, mas já me decepcionei muito. Eu sei que você vai falar. Lá na frente a gente volta nesse assunto. Mas eu quero primeiramente dizer isso. Deus prepara pessoas para serem realmente amigos e irmãos verdadeiros em Cristo. E eu dou glórias a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida e na vida da minha família, irmãos. Dou glória a Deus. Eu digo como testemunho, seria impossível para mim e minha família fazermos o ministério, trabalharmos na obra, se não fossem as pessoas que Deus tem preparado. Então dou glórias a Deus por isso. Uma provisão primordial para todo o servo de Deus. Como no versículo 4, Paulo faz menção da descendência dele, também chama a atenção que aqui no versículo 6, Paulo também faz menção à descendência de Timóteo, que era sua mãe e sua avó. Quer ler aí, Miriam? Uhum. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Lê mais um pouquinho então. Pois o Espírito que Deus nos deu... Antes, então. É no 5. No 5 então, isso. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Amém. Então Paulo lembrou da descendência dele, como era importante, e lembra também da descendência de Timóteo, a sua avó e sua mãe, né? Lloyd, sua avó, e Eunice, a sua mãe. Mais uma vez, nós falamos isso já na carta de 1 Timóteo. Timóteo sendo um jovem, aqui um jovem pastor, mas Paulo sempre lembrava que desde quando ele era menino, pequeno, jovem, ele aprendia com sua mãe e sua avó a sã doutrina, a palavra de Deus. Isso gerou nele um caráter, gerou nele uma vida cristã verdadeira, uma fé genuína, e como isso é tremendo. Então, mais uma vez, irmãos, a gente tem que lembrar nesse discipulado, como é importante nós ensinarmos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então, cada um de nós, né, como pais, como avós, como tios, temos essa responsabilidade. Lembra quando a gente consagra uma criança ao Senhor lá na igreja? Logo vamos estar consagrando a Eloá. Assim que ela completar alguns dias, tomar lá as vacinas, nós vamos consagrar ela ao Senhor. Esses dias consagramos a Heleninha, filhinha do Tiago e da Fabi. E a gente faz o quê? Senhor, nos dá graça como família, na fé e família natural, de conduzirmos a tua filhinha, Senhor, nos caminhos do Senhor. A tua filhinha nos caminhos da sã doutrina. Então, irmãos, mais uma vez, sabe, leve isso muito a sério, a ser um exemplo para os mais jovens, a conduzi-los no caminho, a trazê-los para a igreja, sabe? Quanto mais jovem, traz para a igreja, porque vai chegar um dia e vai falar, não pai, não mãe, eu não quero mais ir. Chega esse dia, que Deus nos guarde. Mas se você não ensinar desde pequenininho, quando começar a andar com suas próprias pernas, vai querer fazer o que bem entende da vida. E se não for plantada a semente quando é jovem, sabe? Nós corremos o risco de... Pega lá o Fred, Miriam. Antes que ele apronte ali.
nós corremos o risco dessa pessoa se desviar. Então leve isso muito a sério, de ensinar os teus filhos, tuas crianças no caminho do Senhor. E aí ele fala então, né, Paulo falando, olha, ô Timóteo, então desde jovem você tem essa fé verdadeira que você aprendeu com sua mãe, com a sua avó, né, e sabe que Deus quer usar você com ousadia, não com covardia. Isso é tremendo, irmãos, porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, né? Sabendo mesmo em quem nós temos crido e no seu poder. A grande questão é essa. Então Paulo falando, olha, Timóteo, Deus quer te usar, então quer dizer, realmente desperta o dom que há em você. Nós como servos de Deus, ainda no culto de domingo, a palavra que Deus nos deu foi essa. Ali fazendo aquela analogia com Davi indo buscar a Arca da Aliança lá na terra dos inimigos, lá na terra dos filisteus, e ele traz a Arca da Aliança e traz poder, glória, alegria para o meio do povo, e nós falamos um pouco sobre isso, sobre buscarmos então mais de Deus para nós, não falarmos, tá tudo bem, nossa vida espiritual tá bom assim. Então Paulo falando, Timóteo, você já é um servo de Deus maravilhoso, mas desperta o dom que há em você. Então, meu irmão, esse convite, o Espírito Santo faz para todos nós, sabe? Despertar, amadurecer, crescer com o dom que Deus tem dado para cada um de nós e que Deus nos use poderosamente. Aí, irmãos, esse dom, essa unção, esse trabalho que Deus quer que a gente execute, ele fala para Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, não é para sermos covardes, é para irmos adiante com esse dom, sabe? Eu dou glórias a Deus, irmãos. Estamos tendo na igreja agora o curso de canto. Irmãos, como tem nos surpreendido. Quantos irmãos sendo usados por Deus, sabe? Soltando a voz ali, né? E desempenhando algo maravilhoso. Quer dizer, deixando de lado a covardia, o medo. Irmãos, e eu entendo, misericórdia. E cantar lá na frente, louvar lá na frente. Ainda mais no curso de canto, né? No curso de canto onde tem a professora que está olhando, tem os alunos, olhando não, está ali realmente, como é que fala? Está ali julgando, analisando, né? Então, as pessoas estão deixando de lado esse medo, essa covardia e despertando o dom que há nelas. Então, irmãos, que isso aconteça com todos nós. Não fica paralisado na tua vida espiritual, na tua vida religiosa, não fica paralisado. Desperta o dom que há em você, sem covardia, sabe? Talvez Deus quer te usar para dar aula para as crianças, para dar aulas para os teens, para trazer uma palavra para os jovens, para ajudar em qualquer ministério. Desperta o dom que há em você. Não fica se acovardando. Não fica se acovardando, porque Deus tem isso para todos nós, em nome de Jesus. No versículo 13, irmãos, porque aí depois Paulo então faz toda essa saudação, fala sobre essa questão sobre Timóteo, quem ele era, e logo Paulo mais uma vez começa a pedir para Timóteo vigiar então contra as heresias, contra as falsas doutrinas, os falsos mestres, algo muito evidente naqueles dias e claro, nos dias de hoje também. Então Paulo continua falando ali para Timóteo, olha, vigia, porque muitos falsos mestres, muitas falsas doutrinas têm aparecido. Então vigia o teu coração. Aí no versículo 13, como é que ele fala, Mi? Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Amém. Tome, como é que é? Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome como modelo o ensinamento que eu tenho te dado. Não abra mão disso. Não acrescenta mais nada. O Evangelho, o Espírito Santo, não precisa de forcinha humana nenhuma, de estratégia humana nenhuma. Claro, irmãos, nós sempre vamos fazer de tudo para a pessoa se sentir mais confortável possível no nosso meio. Claro, mas tem alguns que às vezes exageram nas estratégias humanas, sabe? Estratégias de marketing, estratégias de coaching, estratégias na teologia para ficar mais suave. O Evangelho não precisa de ajudinha nenhuma. E é isso que a gente vê, que as falsas doutrinas, os falsos mestres faziam nesses dias e fazem nos dias de hoje também. Sabe? Algo para ser mais suave, para atrair mais pessoas. O Evangelho não precisa disso. Paulo falou, toma como modelo
Pega como exemplo a palavra, o ensinamento que eu tenho te dado, e não abra mão deles, Aí nesse final desse capítulo 2, desse capítulo 1 de 2 Timóteo, então Paulo fala, ó, não abra mão então da sã doutrina, né? Da sã doutrina. E ele cita aqui dois discípulos, dois ajudantes dele, que, vamos dizer assim, desertaram, que é Fígilo, não marquei o versículo, qual que é o versículo? Fígilo e Hermógenes. Sim. Alguém conhece algum Hermógenes aí? Versículo né? 15. Seu Macedo, olha o nome do seu Hermógenes aqui. 2 Timóteo, Versículo 15. capítulo 1, versículo 15. Faz um print aí e manda para o irmão Hermógenes, seu Macedo. Então, Frígilo e Hermógenes, irmãos, amigos de Paulo, desertaram, podemos usar essa palavra. Leia-me esse versículo. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família... Continua? Com a família de Onésiforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Então, você vê, eu falei naquele início do capítulo 1, ó, irmãos, Paulo aqui falando dessa amizade verdadeira que ele tinha com Timóteo, falando que ele lembra das lágrimas quando eles se despediram e que alegrava o seu coração, que é uma provisão de Deus, as amizades verdadeiras que Deus prepara para nós. Não tem como fazer ministério se não forem irmãos que estão ali realmente ombro a ombro, que nos ajudam, que nos apoiam, e todos nós, né? Eu tenho certeza que você, como servo de Deus, Deus também tem preparado irmãos verdadeiros para estar com você ombro a ombro. Não tenho dúvida disso, porque como eu falei, não tem como a gente exercer o ministério se Deus não preparar isso. Pessoas que você pode realmente confiar, se abrir, mas tem essa outra situação aqui também, irmãos, sabe? Também tem essa outra situação. Na mesma proporção que Deus sabe disso e provisiona para nós, o inimigo também sabe. O quanto precioso é para cada um de nós, o quanto fortes nós ficamos quando temos esses irmãos à nossa volta. Então o inimigo constantemente vai gerar contendas, ataques, mentiras, calúnias, vai lançar seus dardos. Para quê? Para que pessoas esfriem no amor, para que pessoas ali, Paulo é explícito, me abandonaram. Como é triste, e Paulo relata isso algumas vezes, até nessa carta a Timóteo. Lá na frente tem outra situação também, mas Paulo relata isso para Timóteo. Como é triste, irmãos, como é triste. Então, sabe, que a gente venha vigiar, policiar, saber que na mesma proporção que Deus sabe e cuida disso, o inimigo também sabe, e quer destruir as amizades, os companheirismos, sabe? Então, que Deus venha nos dar graça, Deus venha nos guardar dessa situação. E preza muito, viu, irmãos? Preza muito pelas amizades que Deus tem proporcionado. Eu digo por nós, como é bom quando Deus nos dá amigos verdadeiros, e como é triste, como dói, irmãos. Parece que arrancou um pedaço. Irmãos, até a gente se recuperar de novo. Quando algum irmão, acontece como Paulo falou, desertaram, foram embora, nos entristeceram, enfim. Então, que Deus venha nos guardar disso e nos dar forças, e que venhamos manter sempre as amizades, o companheirismo, sem máscara. E como é bom, irmão, sabe? E como eu cultivo isso. Ter amizades sem máscara, que você pode olhar nos olhos e saber se a pessoa não está escondendo nada de mim, porque também sabe que eu não estou escondendo nada dela. Como é bom caminhar com pessoas desse jeito. Na total transparência, essa que é a amizade verdadeira que Deus tem para nós. Agora, aquelas amizades, você conversa e não sabe o que a pessoa está pensando, está te julgando mal, fala pelas tuas costas. Irmão, isso tudo é dardo do inimigo e é muito triste. Então, que Deus nos guarde e nos dê cada vez mais amigos, mais chegados que irmãos, amigos verdadeiros. Querem falar algo sobre o capítulo 1? Quer falar alguma coisa? Eu tinha separado só o versículo 7. Mas você falou que Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas sim de poder, amor e autocontrole. Amém. Então, nós temos que ficarmos firmes e sabermos disso. Não nos amedrontarmos com qualquer situação, porque Deus sempre está conosco. E Ele tem nos dado esse espírito de autocontrole para se manter firme, né? Para não falar bobagem, para guardar a língua, refrear a língua, e de poder
para não ter medo mesmo da situação. Saiba que é maior aquele que está com você Amém. do que aquele que está no mundo. Bem lembrado esse versículo, ele não lembrou, porque realmente, além de não ser de covardia, é de poder e autoridade. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, quer dizer, deixa Deus realmente usar esse dom que é em você, amadurece esse dom, usa esse dom que é em você, além de não ser com covardia, realmente com amor, poder e autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eu acho tão tremendo que falamos isso ontem nos cultos, né? De Deus realmente deixar Deus nos usar, buscarmos mais a presença de Deus e termos autoridade de impor as mãos, expulsarmos demônios, declararmos cura, restauração de lares. Deus tem realmente isso para cada um de nós, nos usar dessa maneira. Então, deixa Deus realmente trabalhar tudo isso na tua vida. Então, Paulo encerra esse primeiro capítulo falando sobre irmãos que desertaram, tal. Aí ele começa o capítulo 2 falando, né, como fazer então para ficar firme na presença de Deus, para não ser como esses que desertaram, que entristeceram, que se afastaram, e como fazer também para Timóteo ficar firme na sã doutrina. Aí ele começa aqui o capítulo 2 falando, né, vamos já para o capítulo 2, se fortaleça na graça do Senhor. Só assim, irmãos, para nós vencermos as adversidades do ministério. Lê o começo do capítulo 2, Aimee. Fred. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Continua? Amém, tá bom. O Fred tá aqui meu WhatsApp, que tá uma ventania, não sei como é que tá, mas que tá uma ventania e balança a janela, balança a cortina, ele fica todo ouriçado por causa do vento. E Paulo está falando, olha, se fortaleça na graça do Senhor, se fortaleça na presença de Deus, senão você não vai suportar, senão você vai começar a dar ouvidos para falsas doutrinas, falsos mestres, você vai também abandonar o evangelho, abandonar o ministério, se você não se fortalecer na graça do Senhor. Irmãos, é por isso que a gente fala tanto, irmãos, cultive sempre mais momentos como esse. Tivemos nossos cultos ontem, espero que você possa ter estado conosco. Culto de Santa Ceia, e agora temos tido essa facilidade. Pastor, não pude ceiar no domingo. Está gravado aí no YouTube, busca aí na página do YouTube da igreja. Culto de Santa Ceia. Separa essa hora aí, ouve, para todo louvor da palavra e ceia. Sabe, separa aí o pão e o cálice, ceia. Né? Tudo isso para quê? Para nós nos fortalecermos na graça, na presença do Senhor. Irmãos, é primordial, é primordial. Então Paulo falando, ô Timóteo, e o segredo é esse, né? Para você ficar firme no evangelho, no ministério, se fortaleça na graça do Senhor. E ele segue dizendo, para ensinar outros então sobre isso, para se fortalecer na graça do Senhor, senão não vão suportar. E ele usa também aqui, irmãos, 3 alegorias, que são muito preciosas, né? Ele usa aqui 3 alegorias. Ele fala sobre o soldado, né? Ele fala sobre um atleta que milita para ser vitorioso e sobre um lavrador. Então Paulo usa essas 3 analogias e fala assim, né? O soldado, o atleta e o lavrador. E fala assim, para que não haja nenhum embaraço na nossa vida. Pode ler também, Miriam, vê se você acha esse versículo, também não marquei. 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Amém. E o lavrador que trabalha o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Amém. Lê um pouquinho mais, o 3. Lê esse o 3 que ele fala. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Amém. Aqui nas versões mais tradicionais fala assim, não se embaraça com coisas dessa vida, para agradar aquele que o alistou. Então fala sobre o soldado e fala isso, olha, o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida, quer dizer, não vai envergonhar o seu general, vai estar ali de prontidão, pronto para a batalha, não vai ser um espião, alguém que envergonha, alguém que não faz a sua função como deveria fazer. Quer dizer, irmãos, não se embaraça com as coisas dessa vida, quer dizer o quê?
ele não é um mal pagador. Se embaraçar com as coisas dessa vida é ser um mal pagador e dar mau testemunho. É talvez, sabe, praticar adultério, se embaraçar com as coisas dessa vida. Quer embaraço maior do que a pessoa que vive em adultério? Não ser um espancador, alguém que faz escândalo, alguém que é briguento, se embaraça com as coisas dessa vida, que discute no trânsito, coisa feia, coisa triste, né? Então, quer dizer, não se embaraça com as coisas dessa vida. O bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, meu irmão, nesse estudo e discipulado, se desvencilha de qualquer situação que tenha te embaraçado nessa vida e pede para Deus: Senhor, eu estou embaraçado nessa situação aqui, me livra dela, senão eu não vou conseguir realmente ser um bom soldado. Então fala sobre o soldado, né? O atleta, irmãos, ali fala, porque o atleta, para ser vitorioso, ele tem que cumprir as regras, não é assim? Não dá para o cara que estava fazendo a corrida, ele cortar o caminho, né? Quem cortava o caminho para ganhar a corrida, quem que era? O Dick Vigarista, né? Quem lembra do Dick Vigarista, alguns não conhecem, mas o Dick Vigarista cortava sempre o caminho para ganhar a corrida. E o que acontecia? Ele sempre perdia. O Dick Vigarista sempre perdia a corrida. Então, quer dizer, o atleta, para ganhar, tem que seguir as regras. Da mesma maneira nós também, né? Para ganhar o que Deus tem para nós, sermos vitoriosos, precisamos seguir as regras. É isso que Paulo está falando aí. Então, irmãos, o soldado, o atleta e o lavrador. E o lavrador é que ele fala, olha, e o lavrador é o primeiro a ser beneficiado com o que ele planta. Porque ele está ali, ele colhe e já consome. Quer dizer, ele vai colher na hora o que ele já plantou. E o que Paulo está falando para Timóteo aqui, você vê, está falando sobre vigiar na sã doutrina, vigiar contra os falsos mestres. Então, nessas três analogias, o que ele está falando são de pessoas que são comprometidas. A palavra de Paulo para Timóteo, nesse início do capítulo 2, é exatamente isso. Timóteo, se você for alguém comprometido, como um soldado deve ser, como um lavrador deve ser se ele quer colher, como um atleta deve ser se ele quer ganhar. Se você for alguém comprometido com a palavra, com o evangelho, com a obra... Irmãos, nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Tivemos um probleminha aí com a transmissão. Estamos aqui num outro dia, como os irmãos já perceberam. Mas vamos dar sequência da onde fomos então interrompidos. Então Paulo falando ali sobre essas três analogias, do soldado, o atleta e o lavrador, onde essas três situações é tremendamente necessário a pessoa ter um comprometimento, um envolvimento com o que ela está querendo conquistar, com o que ela está querendo vencer, com o que ela está querendo colher. Então essa ilustração fala muito sobre isso, o comprometimento que essas pessoas têm para conquistar aquilo que estão almejando. Então, quer dizer, essas pessoas passam sim por um sacrifício, passam por desafios para atingir aquilo que estão almejando. Da mesma maneira, irmãos, cada um de nós devemos ter então esse comprometimento com as coisas de Deus, essa dedicação às coisas de Deus para atingirmos os nossos objetivos. E com certeza, irmãos, nós temos então esse envolvimento, esse comprometimento, vai sim nos custar algo, vai sim exigir de nós alguns sacrifícios, vai sim exigir de nós que entremos em alguns desafios, mas irmãos, a vitória é tremenda, a vitória é certa. Por isso, mesmo que haja custo de alguma coisa, mesmo que haja algum tipo de sacrifício, mesmo que você tenha que entrar em algum desafio, ainda assim, irmãos, tenha assim a tua vida comprometida com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus, porque tanto o soldado, quanto o atleta, quanto o lavrador colheram frutos, colheram vitórias, colheram louros, né, por terem uma vida comprometida e empenhada para conquistar aquilo que eles precisavam estar conquistando. Então tem esse comprometimento com as coisas de Deus. E aí, após Paulo fazer então essa analogia e convidar Timóteo então para ser comprometido com as coisas de Deus, mesmo que aquilo exigisse dele algum tipo de sacrifício, Paulo então completa com esse versículo 11, 12 e 13. Você pode ler então, bem? Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis,
Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Olha a coisa tremenda, irmãos. Então quer dizer, esses próximos versículos, eles confirmam essa analogia que Paulo fez. Porque ele fala aqui, olha, se morrermos com Cristo, quer dizer, se nós passarmos por essa situação de negarmos a nossa carne, os nossos desejos, se morrermos com Cristo, tivermos esse comprometimento com Ele, viveremos com Ele. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quer dizer, vale a pena ou não vale entrarmos nessa guerra, plantarmos essa semente, nos empenharmos para termos essa vitória. Se morrermos com Cristo, viveremos com Ele. Ele fala aqui, olha, se sofrermos com Cristo, reinaremos com Ele. Olha que coisa tremenda. Também uma outra situação. Sofrer com Cristo, quer dizer, ter sim algum tipo de custo, algum tipo de sacrifício, reinaremos com Ele. E fala aqui, se o confessarmos, Ele nos confessa. Se o negarmos, Ele também nos nega. Isso porque, irmão, sempre eu digo isso, Deus não assume posição nenhuma que nós não o queremos. Isso que quer é o livre-arbítrio. Isso é Deus respeitar o que nós entendemos e respeitar o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, se eu declarar, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu Senhor, Jesus falou o quê? Olha, eu sou o rei do Ricardo, eu sou o Senhor do Ricardo. Fala, Jesus é o Messias, eu sou o Messias na vida do Ricardo. Você fala, Jesus, cuida de mim, olha, eu sou aquele que cuida da vida do Ricardo. Quer dizer, se eu falar qualquer coisa contrária disso, Jesus fala, olha, realmente, eu não cuido da vida do Ricardo. Realmente, eu não sou o rei na vida do Ricardo. Isso realmente vem a ver com esse versículo. Se eu confessar Jesus, se eu o aceitar Jesus na minha vida, na esfera que for, ele confessa da mesma maneira. E se eu negar, ele também me nega. É nesse aspecto, irmãos. Sabe? Deus podia colocar todos nós como servos fiéis dele. Mas ele não quer assim. Ele quer que tenha realmente uma escolha nossa, uma dedicação nossa, uma declaração nossa. É por isso que é tão importante nos cultos, quando você ouve uma palavra, quando você está entoando um louvor, você realmente declarar aquela situação como realmente vindo do teu coração, com fé. Quantas vezes nos cultos, normal para a gente encerra o culto e oramos. Para quê? Para nós agora declararmos aquela palavra. Ontem mesmo no culto, ouvimos o quê? Senhor, o Senhor é amor, o Senhor cuida de mim. Encerramos o culto declarando aquilo. Para quê? Para que Jesus também, Deus também declare aquilo ao nosso favor. Se eu não declarar, ou declarar qualquer coisa contrária disso, Jesus também vai fazer dessa maneira. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita a nossa fé. Jesus sempre falou, olha, seja feita segundo a tua fé. Por isso, irmãos, devemos vigiar tanto contra as heresias que vêm abalar nossa fé, colocar um fundamento falso, porque da maneira que eu crer, assim será feito. Então devemos vigiar muito quanto a isso. Então, meu irmão, minha irmã, vale a pena esse comprometimento, vale a pena esse sacrifício, entre aspas. Sempre que eu falo sobre sacrifício em relação às coisas de Deus, irmãos, é coisa mínima que Deus nos pede, sabe? Esse custo para termos esse comprometimento é algo mínimo que Deus nos pede e vale tremendamente a pena. Então, Paulo, se referindo nesses próximos versículos, né, sobre nós então morrermos com Cristo e viveremos com Ele, sofrermos com Ele para reinarmos junto dEle, confessarmos quem Ele é na nossa vida, para Ele também se confessar na mesma posição. E Ele fala aqui, e se vocês forem infiéis, eu continuo fiel. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, o ser humano, irmãos, ele faz o que for. Faz o que for. Deus continua de braços abertos. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes o diabo quer lançar também essa dúvida. Puxa, mas eu fiz tanto, eu aprontei tanto, me afastei tanto de Deus. Deus continua fiel, disposto a nos dar uma nova chance, a nos abraçar novamente. Então quer dizer, quando somos infiéis, Deus continua fiel, Ele não mudou nada, Ele não muda nada. Nós mudamos, nós somos às vezes fiéis, aí de repente nos tornamos infiéis diante de Deus. Deus não muda nunca, sempre Ele está nessa mesma posição de fidelidade para conosco, de braços abertos para conosco. Então quer dizer, nada te impede hoje de você voltar aos braços do Pai, de você voltar ao primeiro amor, de você voltar à primeira fé, às primeiras obras. Nada te impede. Por quê? Por mais infiel que a gente venha a ser,
Deus permanece fiel, honrando a sua palavra, como diz esse texto. Espero, irmãos, está sendo claro. São coisas muito profundas, muito tremendas. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, quer comentar alguma coisa, compartilha conosco, tá ok? Pelo WhatsApp, pelo QR Code aí, para nós fazermos menção de tudo isso ainda, em nome de Jesus. Amém? Aí no versículo 15, é uma fala tremenda de Paulo, que fala sobre a posição que todo servo de Deus, todo obreiro na casa do Senhor deve ter, né? Versículo 15, pode ler bem. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Amém. Nessa versão, isso aqui é mais tradicional, a gente vai lembrar mais do versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Quis ver nessa versão mais tradicional porque é um versículo muito usado, nós conhecemos quase ele de cor. Um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, né? Como é que diz mesmo? Uhum. Que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro aprovado. Então, irmãos, Paulo aqui falando a Timóteo sobre sermos então um obreiro, servo de Deus que conhecem a palavra do Senhor, que tem uma Bíblia Sagrada com a palavra de Deus, né? Então que todos nós devemos ter esse empenho. Por isso que eu estou tão desejoso de incentivar, de pedir para os irmãos participarem desses momentos, para sermos esse obreiro aprovado. Sabe por quê, irmãos? Tanto a carta de 1 Timóteo quanto a de 2 Timóteo, o que Paulo mais está fazendo é combatendo as heresias, as falsas doutrinas. Da onde? De dentro da igreja. Falsos mestres de dentro da igreja. Homens estavam usando o púlpito. Homem estava sentado com você do lado ali do banco da igreja, talvez no domingo. Você tem que ter a tua fé muito bem alicerçada, para não deixar a falsa doutrina tomar conta do teu coração. E ele usa um termo, pena que não marquei com o versículo, mas ele usa um termo nessa fala dele, sobre a falsa doutrina ser um câncer. Ali não está escrito como câncer, mas fala sobre algo sanguíneo, acho que é logo no próximo versículo, o termo que ele usa aí. E essa tradução, olha, porque a falsa doutrina é como um câncer, que corrói, e a pessoa nem percebe, porque o câncer é assim. É uma doença que muitas vezes só dá sinal na fase terminal. Paulo compara a falsa doutrina, a heresia, como um câncer, que te corrói por dentro e você nem se dá conta. Acha que está tudo bem. Quando começa a dar os primeiros sintomas, já está por tudo completo, irmão, por tudo tomado. Então, quer dizer, Paulo fala, Timóteo, fica firme na palavra. Ouve de mim, que sou exemplo, que sou referência. Ouve de mim, Timóteo. Abre os teus ouvidos espirituais. Ouve de mim. De quem você tem ouvido, Timóteo? Irmãos, nesses dias, então, de internet, misericórdia. Você pode dar ouvido a todo tipo de falsa doutrina. Homens, mulheres, discípulos, apóstolos, sei lá que nome que se dão, pregam tudo a seu bel prazer, questionando e distorcendo a palavra de Deus. Meu irmão, vigia. Seja um obreiro aprovado na palavra de Deus, para você não correr o risco de estar com esse câncer que é a heresia, a falsa doutrina. Então Paulo compara essa falsa doutrina com essa doença tão ruim que nos consome e muitas vezes a gente nem percebe. Então, esse versículo 15 tem que ser uma bandeira, né, para todos os discípulos do Senhor Jesus. Tem que ser uma bandeira, um alerta para todos nós como discípulos. Acho que está antes desse versículo 15. Aqui o que eu achei que fala, roerá como gangrena. Isso, exatamente isso. Roerá como gangrena. E se você for procurar esse termo lá no original grego, se refere a isso, é um câncer. Roerá como gangrena. Vai te comer, vai te consumir, você não vai nem perceber. Roerá como gangrena. Em algumas versões, é literalmente uma palavra grega que se refere a essa doença que age dessa maneira. Então, irmãos, obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, para não caírem em engano, em heresia, em falsas doutrinas. Vigia o teu coração, irmãos. O inimigo é tão astuto para querer abalar nossa fé. E aí, irmãos, mediante disso, ele inicia então o capítulo 3
combatendo de maneira mais enfática ainda as falsas doutrinas, né? Os falsos ensinos, que levam principalmente os nécios, as pessoas que não estão firmes na fé. Ele usa exatamente esse termo. Olha, pessoas que estão ainda novas na fé levam os nécios, pessoas que não estão ainda firmes na palavra. Então vigia para que isso não aconteça, Timóteo. Fique muito atento a isso. Aí ele fala ali no versículo 8: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Amém. Aí ele cita esses dois homens, Jambres e Janes. Jambres e Janes. Janes. Nada mais são, irmãos, do que aqueles magos do Egito. Lembra quando Moisés trazia as pragas de Deus sobre o Egito? E esses homens, eles iam imitaram 2 ou 3, né, pragas ali que Moisés ia fazendo. Eles imitavam. E o faraó fazia o quê? Moisés, né, os meus magos fazem igual. Parece igual. Réprobo de coração, irmãos, é alguém duro de coração, que não reconhece as coisas de Deus. Parece com as coisas de Deus. Paulo cita esses 2 magos aqui do Egito que imitavam a heresia, irmãos, e a falsa doutrina. Parece muito, mas não é. Não deixa você ser enganado. Pede para o Espírito Santo te dar discernimento, meu irmão, minha irmã. Sabe, vigia isso no teu coração. É tão sério que Paulo escreveu essas 2 cartas para Timóteo para realmente alertar ele. E é tão necessário nos dias de hoje. Pessoas vão ser usadas pelo diabo, sabe? E vão usar a própria palavra de Deus, como aqueles magos fizeram. Usaram as mesmas coisas que Deus estava fazendo para enganar-lhe o povo. Só como diz aqui, não vão longe. Tem uma hora que Deus fala, basta, não vai, daqui para frente não vai mais não. Não vão longe. E quantos ventos de doutrina já vieram e já foram e não deram em nada. A palavra de Deus permanece. Ventos de doutrina vão e não servem para nada. Então, tenha isso no teu coração, né? Esse empenho, esse discernimento de buscar em Deus. Por mais que imite, por mais que citem palavras bíblicas para você, vigie o teu coração, meu irmão, minha irmã, para não cair nesse engano. Porque não vão longe. A heresia e a hipocrisia sempre vem à tona. Então, que não venhamos permitir que até usem as coisas de Deus para tentar nos enganar. E aí, ele encerra então esse capítulo 3 com essa questão também primordial para nós também termos nossa fé bem alicerçada, que é o versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Quer dizer, a base da fé cristã, a base da igreja, sabe? Tem que ser essa. A Bíblia Sagrada. Vou mostrar aqui, povo. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, divinamente inspirada. Eu não tenho dúvida sobre isso. Qualquer versículo que está aqui, de Gênesis a Apocalipse, divinamente inspirada. A mais nada, meu irmão. Está aqui, ó. É o que minha fé me fala. É o que Deus me ensina através de exercitar essa palavra na minha vida. Nós somos o maior laboratório da palavra de Deus. Tudo que eu pus à prova da palavra de Deus na minha vida, até agora, deu tudo certo. Foi dessa maneira mesmo. Quer dizer, eu pratico a palavra de Deus na minha vida e sou testemunha. É desse jeito. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse é divinamente... pastor, foi escrita por homens? Foi, claro que foi. Escrita por homens inspirados por Deus. Mas tem alegoria, tem coisa que eu não acredito, que eu acho que não foi assim. Como é que pode? Irmão, sabe, se está aqui na palavra de Deus, ou é alegoria, ou é literal, como eu já falei, para mim não importa. O que importa é a lição que Deus quer trazer para a minha vida. É o exemplo que Deus quer trazer para a minha vida. Então, sabe, nunca deixa nada nem ninguém roubar essa certeza do teu coração. Irmãos, é que nós não temos tempo aqui, mas no nosso estudo bíblico, quando a gente fala ali no curso de batismo, nós mostramos tantas evidências históricas, como Deus fez para a Bíblia Sagrada chegar até nós. Nós vemos pela história da humanidade, milagres que Deus fez para essa palavra chegar até nós. A tradução,
Ah, mas foi a igreja, mas foi isso. Irmãos, Deus usou esses homens, talvez até um ou outro com má intenção, não importa, sabe? Deus usou até situações para essa palavra chegar até nós nos dias de hoje. Então, eu não abro mão disso. A hora que eu tiver dúvida de um versículo, pronto. Eu te digo, quantos questionam? Abre teu olho. Ah, mas não é bem assim. Quantos questionam? Quantos questionam? Como eu falei, não temos tempo aqui, não é nosso foco, mas eu quero que você tenha essa firme consciência na tua alma, no teu ser. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus divinamente inspirada. Ponto. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, estou à disposição. Mas que primordialmente, como obreiro aprovado, não tenha nenhuma dúvida no teu coração quanto à palavra de Deus ser a palavra que Deus tem para cada um de nós. Aí usou sim impérios, governantes, traduções, né, Septuaginta, usou a Vulgata. Ah, mas quando traduziu foi assim. Irmão, chegou nas minhas mãos aqui a palavra de Deus, que Deus cuidou para chegar até a minha vida, divinamente inspirada. Amém. Então, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Amém? Então, o capítulo 3, em síntese, é isso. Paulo combatendo as falsas doutrinas que se assemelham às coisas de Deus, mas ele encerra disso, olha, porque a palavra de Deus mesmo é divinamente inspirada, tal. Aí ele inicia o capítulo 4 com essa grande questão. Você tem algo para comentar que você marcou ou não? Capítulo 3 ou 4? 3 não. Mas ele insiste quanto a isso. Pregue a palavra. Timóteo, pregue a palavra. Faça só isso. Pregue a palavra. Sabe? Pregue a palavra. Apenas empenhe o teu coração em pregar a palavra. Versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como comichão nos ouvidos, quer dizer, eu quero ouvir desse jeito. Eu quero ouvir desse jeito. Para mim é melhor ouvir desse jeito. Comichão nos ouvidos, irmão. Amontoarão para si falsos mestres. Ainda mais hoje, naqueles dias já acontecia isso. Ainda mais hoje, como eu falei, pela internet, irmão, se houver pregação, do jeito que você quiser, você acha. E você vai amontoar argumentos para ter aquele jeito que você crê. Olha só a coisa mais forte. Irmão, está claro como o dia essa palavra, por isso vigia o teu coração. Hoje sim conseguimos buscar respostas do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Ah, pastor, mas aquele pastor fala desse jeito. Aquele outro apóstolo fala sobre esse jeito. Ah, esse irmão fala sobre esse jeito. Ainda mais com o advento aí da internet, conseguimos buscar respostas para o jeito que a gente quer. Sai fora disso. Que esse comichão no ouvido de querer ouvir o jeito que você quer, ou palavras, sabe, que são mais fáceis de acreditar. A grande cilada da heresia também é isso, irmãos. A heresia, a falsa doutrina, é mais fácil de acreditar. Eu não tenho que empenhar minha fé. Não preciso que em coisas que eu não estou vendo. A falsa doutrina, tá aqui, ó. Preto no branco, facinho de você acreditar. É verdade. Olha, faz sentido. Eu creio em coisas que não fazem sentido mesmo, porque empenho minha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que esse comichão no ouvido venha cair por terra. E você venha crer só na palavra de Deus. Perdoa talvez se eu estou sendo meio mais enfático, porque como eu vejo nesses dias de Paulo e nos dias de hoje, tanta heresia querendo entrar dentro da igreja. E quanto crente dando ouvido para heresia e falsa doutrina, com comichão no ouvido. E correndo atrás da internet aí. Ô, bênção! Sai fora disso, meu irmão, minha irmã. Esse versículo aqui, 3 e 4 de 2 Timóteo, como é verdadeiro para os dias de hoje. E então Paulo relata isso, que muitos vão querer juntar mestres segundo o que ele quer ouvir. E aí no versículo 7... Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Uma coisa maravilhosa, hein, irmãos? Paulo falando, Timóteo, vou falar por mim, combati o bom combate. Fui à luta, não fiquei parado, combati o bom combate. Como é que é? Acabei a carreira. Acabei a carreira, estou terminando a missão que Deus tem para mim e guardei a fé. Essa questão do guardar a fé, irmãos, é primordial.
Sabe? Quer dizer, o guardar a fé não quer dizer assim, pronto, acabei, lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como se fosse guardar assim num armário, pronto, guardei a fé. Não, claro que não é isso. Quer dizer, eu protegi a fé. Eu protegi a fé. Porque, como eu falei, não tem como a gente ser o bom obreiro de Cristo, servir a Cristo na igreja, em tudo que Ele tem para nós, se realmente eu não proteger essa fé das falsas doutrinas, das heresias. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não vou adiante crendo na palavra de Deus. Eu guardei a fé. Paulo guardou a fé. Protegeu a fé que ele tinha nas coisas de Deus. E ele orienta Timóteo a fazer da mesma maneira. Eu fiz dessa maneira, faz assim também. E nos orienta também nos dias de hoje a proteger a fé. O que nós cremos, proteger a fé contra essas falsas doutrinas. Irmãos, para nós encerrarmos então esse estudo de 2 Timóteo, é realmente assim. Seguir a Jesus envolve risco e sacrifício. E isso não é sinal da ausência de Jesus ou da falta de amor dele para conosco. Mas nesses momentos difíceis e obscuros, o amor e fidelidade de Jesus se tornam ainda mais evidentes e reais. Tem essa frase no teu coração, sabe? Seguir a Jesus, servir a Jesus com comprometimento exige sim nós arriscarmos muitas coisas, nós passarmos por sacrifícios e por lutas. Isso não quer dizer que Jesus está indiferente a nós. Não quer dizer. Mas torna assim, sabe, o seu cuidado e o seu amor ainda mais evidente. Creia nessa palavra. E encerrando então esse estudo de 2 Timóteo, guarda a fé, protege a fé, protege a fé, protege a fé. Protege a fé, porque como o diabo quer abalar nossa fé, como o diabo quer trocar a nossa fé, fazer você crer de uma maneira errada, para que ele encontre brecha para poder tocar na nossa vida. Protege a fé. Jesus sempre falou, eu vou tornar a repetir, seja feita segundo a sua fé. O que a minha fé fala para mim e para minha família? Sou bendito de Deus. Deus está no controle da minha vida. Deus é comigo. É Deus quem provém. Se eu confessar Jesus, Ele me confessa. Tudo isso que eu falei aqui agora, Deus confessa. Eu sou Deus que protege o Ricardo e a família dele. Sou eu quem provenho na vida do Ricardo e da família dele. Sou eu que me importo com o Ricardo e com a família dele. Então, meu irmão, guarda a tua fé e tudo te faz bem. Amém. Deus vai estar com providência sempre na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Perdoa talvez se eu me exaltei um pouco, é que eu acho isso tão importante, irmão, para a nossa caminhada nesse mundo. E como eu vejo o inimigo, sabe, as falsas doutrinas, querendo abalar e nos entristecer. E, como eu falei, se minha fé, porque a fé é o escudo da fé, né? É o escudo. Se o inimigo conseguir fazer fissuras nesse escudo, fazer a gente acreditar de um jeito errado, ele precisa dessas fissuras para conseguir entrar. Para conseguir entrar. Então guarda a tua fé. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Se tiver dúvidas, questões, nos mande. Comentários também nos mande. Vamos ter muito prazer em sanar essas dúvidas. Quem quer precisar do certificado, manda ali o seu nome. Pastor, participei aí do estudo de 2 Timóteo, vamos fazer o certificado. E para a semana que vem teremos já um novo estudo. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém? Quer comentar? Não perguntei, né? Não? Não? Tudo bem? Vamos encerrar esse estudo com uma oração. A irmã Helena faz uma última oração por esse estudo. Amém? Senhor amado, nós somos gratos, Pai, porque Amém, podemos Pai. aprender mais de Ti neste dia. Verdade, Senhor. Senhor. Te pedimos, Pai, fortaleça a nossa fé. Amém. Guarda-nos, Senhor Jesus, das heresias. Amém. Guarda-nos, Senhor Jesus, porque sabemos que os dias são maus. Verdade, Sabemos Pai. que na Tua palavra está escrito, Senhor, que o joio cresceria junto, Paizinho É, amado. Deus. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, nos livra, Senhor. Guarda a nossa Amém, fé, Pai. que os nossos ouvidos não queiram ouvir coisas boas, mas que os nossos ouvidos queiram ouvir a verdade. Verdade, Pai. Que nos mostra que somos pecadores, que É, precisamos Deus. nos arrepender, que precisamos nos voltar para Ti, que precisamos ouvir a Tua voz Amém, Pai. e obedecer somente a Ti, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por mais esse ensinamento e te pedimos, Pai, faça a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas, pois somos Teus. Amém, Papai. Em nome de Jesus agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, irmãos. Abençoe.